Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Hoje trazendo novamente, conforme prometido, o quadro Gi ao Quadrado com Gisele Teste aqui ao meu lado esquerdo. Logo mais ela irá se apresentar, fazer a descrição. Também com a nossa convidada Lisa Sense, que tem um currículo vasto e maravilhoso na área da pessoa com deficiência, uma mulher de luta. Mas primeiramente eu vou fazer a minha descrição e descrição do ambiente para vocês e para quem tem deficiência visual e nos acompanha. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Estou usando um óculos de grau com armação dourada, tenho pele clara, olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, lisos, um pouco abaixo dos ombros, estão soltos. Uso brincos em tons de prata e cristal, também uma corrente no pescoço em tons de prata e cristal. Estou vestindo um blazer de lã cor cinza, um vestido preto também com detalhes em cinza acima do busto e abaixo ele é preto. Tô com um tênisinho bem confortável, nosso cenário é o mesmo de sempre, que vocês já estão acostumadas e acostumados, com cortinas pretas atrás de mim, nas laterais, uma mesa preta, temos garrafas de água com copos em cima da mesa apenas, celulares, microfones, câmeras, equipamentos e luzes para todos os lados. Bom, a nossa convidada de hoje, a Lisa Sense, é mãe, é bacharel em Direito, também foi a primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a primeira mulher a ser presidente deste conselho. Hoje está também no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, também como presidente, né, Lisa, da FREDEF? Vice-presidente. Vice-presidente da FREDEF. Ela vai contar para vocês o que significa esta entidade e o que é, como representa na área da pessoa com deficiência, e também é a primeira coordenadora do Paradesporto de Porto Alegre, correto, Lisa? Correto. Então eu peço que tu te apresente para o pessoal, dê um oizinho, faça a tua descrição e depois a gente vai ouvir a descrição da Gisele. Então, olá pessoal, tudo bem? Sou Lisa Sense, sou uma mulher de pele clara, cabelos louros e lisos, abaixo dos ombros, uso um óculos de armação preto e transparente, tô com um batom, meio bordozinho para o vermelho. Estou usando uma camisa de botão, cor verde água. E sou usuária de cadeira de rodas. Uso uma cadeira motorizada porque sou biamputada. Eu tive uma cruciólise neurogênica com meus 3 aninhos. E hoje eu estou aqui. Muito agradecida pelo convite. E já conto todas essas lutas aí que a gente tem juntas. E vamos te perguntar muita coisa, Lisa. Tem muita história para nos contar aqui. E tu, Gisele? Bem-vinda novamente. De volta? O bom De filho volta. a casa torna. Exatamente. Tudo bom, gente? Então, vou me autodescrever para vocês. Estou com os meus cabelos ondulados, castanho escuros, soltos. É um cacheado, né? Mas tá mais aberto hoje. Não estou usando acessórios, não faço uso de acessórios. Tenho pele clara, olhos castanhos, sobrancelhas também do mesmo tom do cabelo. Estou de batom apenas, sem nenhuma maquiagem mais no rosto, para dar um detalhe, dar uma avivada na aparência. Derrubou as maquiagens tudo no chão aqui antes da gente entrar no ar. Bem ansiosa, né? Que sou. Tô com uma blusa branca, com um detalhe de pérolas na gola, um casaquinho, um cardiganzinho fino preto por cima, calça jeans e um sapatinho preto também nos pés. Bem mocinha. Arrasou, minha amiga. Aqui nesse podcast, este é o nosso 5º episódio, O 5º. E pela 5ª vez estamos gravando com mulheres, então apenas trouxemos mulheres até o momento, ligadas à área da pessoa com deficiência, na área da política pública, todas com as suas lutas, suas histórias muito maravilhosas. E não poderia ser diferente contigo, né, Lisa? Que é uma amiga minha de longa data, mas a gente se conheceu neste movimento de pessoas com deficiência, nos conhecemos na militância. Isso aí. Já nos ajudamos, nos apoiamos muito em grandes projetos, seguimos na luta. E esse convite, a tua presença aqui para mim é muito
especial, porque agora a gente tem a oportunidade de registrar e deixar disponível para todas as pessoas quem é a Lisa Sense, né, que é muito mais... Trabalho. Exatamente, trajetória, trabalho, que é muito mais do que este currículo breve que a gente apresentou aqui apenas. Então, Lisa, eu quero passar para ti e te fazer uma primeira pergunta. Como tu chegou na área da pessoa com deficiência, nessa luta, né? Como tu chegou a te tornar uma referência e protagonizar a tua própria história como uma mulher com deficiência? E o que te mobiliza nessa luta? Então, eu sou filha de agricultores, né, do interior do estado, de Veranópolis. Somos em 4 irmãos, 3 meninas, as 3 mulheres que tiveram essa doença rara, né, genética. E acho que a luta dos meus pais sempre foi o que me motivou a ser melhor para todos, né? Eu sempre fui fã de ser melhor para as pessoas, né? De fazer o bem e lutar por alguém. Então, a minha busca sempre foi essa, né? Lutar pelos direitos, lutar por alguém, fazer acontecer. E eu só queria cortar um pouquinho a tua pergunta. Fica à vontade, que a casa é tua. Quero te perguntar se tu lembra da nossa primeira aproximação. 2011. Lembro, e se não me falha a memória, foi no desfile de moda inclusiva. Isso aí. Tá com a memória bacana. Ainda tá valendo. Então, eu conheci a Gi em 2011 na Assembleia Legislativa, onde a gente tinha uma parceiraça, que era a Juliana Carvalho, que ela montou, então, o primeiro desfile de moda com mulheres com deficiência. Sim. Jornalista, cadeirante, autora do livro Na Minha Cadeira ou na Sua, e que hoje reside na Nova Zelândia, é isso, né? Isso aí. Aí, Juliana, pode nos assistir da Nova Zelândia, um beijo. Beijo, saudades imensas. E então, assim, o que me aproximou da causa é ver pessoas, né, que estavam na mesma situação que eu estava, querendo o melhor para uma vida melhor, né? Eu sou mãe, então a partir do momento que a gente é mãe, a gente sente muito mais aquele apego, né? De ser melhor, de ser exemplo, de ajudar as pessoas. E o que me trouxe para a militância foi isso: melhorar a situação em que a gente vive, que é trazer a inclusão, né? Trazer o acesso ao direito, trazer a acessibilidade para nossas vidas, que ela é muito necessária, e foi isso que me aproximou muito na causa. Na época do desfile, a Juliana sempre foi muito minha parceira, e a gente discutia muito a dificuldade que a gente sentia de ser mulher com deficiência e sentir a discriminação, né? A discriminação no trabalho, a discriminação no momento que tu vai sair, paquerar, namorar. Na sexualidade. Então, são vários rótulos que as mulheres ou que as pessoas com deficiência têm e que hoje não são citados, né? São rótulos que são assexuadas, que não podem fazer ou ter pessoas consigo, não podem ter um relacionamento. Ou se relacionem somente entre as próprias deficiências, né? Isso, me perguntam o tempo todo disso. Então, essa discriminação dentro da área de trabalho, com o qual o meu TCC na área do direito foi, que era o deveres e direitos das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, era ter a nossa autonomia dentro do mercado de trabalho. E isso me levou muito longe, porque eu conheci pessoas, eu conheci parceiros que puderam me ajudar e que hoje são um norte na minha vida, são ícones, né? E a gente acaba levando muito para nossas vidas o que a gente aprende, né? Dia por dia, ser melhor pelas pessoas. Lisa, eu me lembrei agora, enquanto tu contava a tua história, que não somente no desfile de moda inclusiva, quando tivemos a nossa primeira oportunidade, também com a Vitória Cuervo, que é a modista responsável, estilista é responsável, maravilhosa. Até me ocorreu agora de chamar a Vitória aqui no nosso podcast, é maravilhoso. porque nada
tanto quanto a acessibilidade em alta, bem como a moda inclusiva. Com né? certeza. E principalmente para nós, mulheres. Não que vá excluir os homens, mas principalmente para nós, mulheres. Tanto é que os desfiles da Vitória Coervo são mistos, né? Entre homens e mulheres. Já desfilei para ela umas outras vezes também. Nós estivemos juntas nas passeatas do Movimento Superação. Isso. Que era um movimento que reunia todas as pessoas com deficiência, que vinha lá de São Paulo, super organizado, que acontecia aqui em Porto Alegre, que agora não acontece mais, né? E então lembrei assim de diversas oportunidades que nós tivemos de dar visibilidade à nossa causa. E pensando em mobilização, acho que esse é um ponto muito relevante, a visibilidade da pessoa com deficiência. Porque a pauta da acessibilidade nunca é prioridade, porque nós não estamos em evidência, porque nós ainda estamos invisíveis e porque as pessoas com deficiência, muito também por falta de acessibilidade, mas ainda estão nas suas casas e não estão tendo oportunidade de acessar o mercado de trabalho, de acessar a educação, de acessar o meio acadêmico e entre outras áreas que a gente tem como direito acesso. E para isso, tu és uma advogada, né, Lisa? Também formada em Direito, porque tu buscou essa formação. Qual o teu objetivo com o bacharel em Direito? Sim, então, eu busquei muito Direito porque eu queria conhecer o que eu poderia lutar, né? No que eu poderia trazer para dentro da nossa causa. Éramos em 3 irmãs, somos em 3 irmãs e a gente passa por muitas barreiras dentro. 3 mulheres com deficiência. Com deficiência. A mesma causa. A mesma causa. O mesmo direito à educação, o mesmo direito ao trabalho, o mesmo direito à saúde. Todas mães também, né? Todas mães. E aí, hoje, eu me orgulho muito, assim, de estar, eu digo, irmã delas, porque elas me inspiram muito, né, diariamente. E quando a gente pensa, assim, o que o direito veio trazer na minha vida? Ele veio me trazer a justiça. E a partir do momento que tu tem o discernimento de entender o que é o direito, e que se tu não tiver esse direito agora, tu pode buscar a justiça, porque ela vai te trazer o que tu precisa. Então, isso é uma coisa que me toca muito hoje. Eu fiz 11 anos de formada e me agradeço muito, assim, as raízes que eu vim e os amigos que eu fiz dentro da faculdade, fora da faculdade, dentro dos estágios, porque sempre foi muito difícil para mim conseguir uma vaga de trabalho. E eu sempre me propus muito ao trabalho e hoje a gente vê que a gente ainda não chegou num patamar importante, que é a pessoa com deficiência ainda vista com muitas barreiras. A gente não chegou ainda na linha da competitividade, né? Não tem competitividade, oportunidade de competitividade para pessoas com deficiência. A gente acessa por lei de cotas, indispensável. Estou completamente indispensável, extremamente a favor da lei de cotas e necessária. É necessário, mas não temos o direito de competir com pessoas sem deficiência. O Brasil é um dos únicos países que tem que ter uma lei para contratar pessoa com deficiência. Então, isso é muito triste. Isso eu descobri em pesquisas, eles né? não avaliam a capacidade da pessoa, o intelecto, a vontade, o querer. Currículo. Né? O currículo. Sim. A caminhada daquela pessoa. Porque eles têm... Mesmo quando te contratam, tem muitas ações capacitistas a partir de que, ela é deficiente. Ela e agora, vai conseguir. E todos nós colocados no mesmo saco, né? Isso. Todo mundo no mesmo saco. Então, assim, não importa o grau da deficiência, estamos todos competindo pela mesma vaga. Então, logicamente, a empresa que já é obrigada a contratar uma pessoa com deficiência, logo busca uma pessoa com o mínimo de deficiência possível. Isso. E hoje a gente tem um prejuízo com a questão da luta das pessoas com a visão monocular. É verdade. Porque uma empresa vai preferir as Giseles cegas, baixa visão, que precisa comprar um software para desenvolver dentro da empresa, enfim, para ter acesso, uma pessoa com visão monocular que até carro dirige.
Verdade. Né? Então, assim, não é contra, mas nós não podemos ter a mesma competitividade do que pessoas com deficiências. E essas barreiras que a gente encontra hoje ainda, né, que não deveríamos encontrar, é que me trouxeram para as áreas de luta voluntária, né, que hoje fui presidente do CONDEPA, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E que foi aonde eu te conheci, né, Lisa? Isso! Quando eu era estagiária do RS Paradesporto, eu conheci a Lisa e eu lembro firmemente ela sempre muito profissional. Ela ficava na bancada, assim, lá na frente. Na prefeitura, eu não lembro onde é que era perfeitamente a sala para poder descrever para vocês, mas imaginem um auditório cheio de pessoas com deficiência, todas as deficiências participando, né? E o RS Paradesporto, onde eu trabalhava, era o Paradesporto para pessoas com deficiência física cadeirantes, né? Que era com o Luiz Portinho como presidente na época. Eu queria saber de ti, Lisa, como é que foi tu ser a primeira mulher presidente Era a minha CONDEPA. pergunta, Gisele, a gente tá conectada. Eu ia perguntar, porque assim, né, Lisa, tem uma trajetória, tem um caminho a ser percorrido até ali, né? E aí preconceitos, desconstruções e tudo mais. Então, tu consegue te lembrar, nos relatar se tu enfrentou preconceito de fato ali, dentro do próprio segmento? Porque eu lembro polêmicas. Eu lembro dela dividindo bancada com vários homens polêmicas. E só ela. De mulher. Maravilhosa. É verdade. Presidente da porra toda. Então, foi bem difícil, assim, eu digo que foram 2 anos, né, eu podia ter renovado, mas eu não quis, eu acho que a gente aprende de outras formas, né, Sim. mas... Mas tu não quis por pressão ou por... Não, porque eu queria outras não coisas foi pra mim. oprimida. Sim. Não. Tá, porque isso acontece, né? Acontece A bastante. gente ocupa espaços de poder, mas tem momentos que a gente é tão oprimida que não consegue se manter ali naquele ambiente tóxico, né? Na época eu era coordenadora jurídica da FREDEF, que hoje é a Federação Rio-Grandense de Entidades para Deficientes Físicos, o qual hoje eu presido. E na época eu coordenava juridicamente. Então, o que se necessitava? De fortalecer as federações, né? Então, nós tínhamos o Paulo Nunes, que era da FREC, né? Dos cegos. Sim. E tínhamos o Carlos Martins, que era da FENEIS, né? Dos surdos. Dos surdos. Então, foi assim, pela primeira vez, foi uma chapa que foi montada pelas federações com 3 deficiências, né? Então, foi bem importante para a gente conseguiu muita coisa, a gente lutou muito, a gente teve muita pauta, conseguimos viabilizar bastante acesso naquela época, né, do que se precisava, mas ainda era o engatinhar, né? E aí, quando tu falou do Movimento de Superação, eu coordenei o Movimento de Superação por 4 anos seguidos, né? Eu trouxe, a Juliana trouxe o Movimento de Superação em 2011. Com o Billy Saga, né? O rapper, queridaço. Cadeirante. Isso. E é idealizador do Movimento de Superação. Isso, ele que foi o fundador, né? Isso. Até há semanas atrás eu recebi uma notícia que eles vão fazer um documentário de todos os movimentos de superações que tiveram. Show. Né? Já lembro de Movimento de Superação em 2012, que a gente foi abaixo de chuva. Isso a aí. Vitória Bernardes grávida, ela ficou também super envolvida. Isso. É muita história. 2012 daí já não era mais a Ju, era a Vitória. 2013 e 2014 eu assumi, e aí nós fizemos também, o 2014 foi abaixo de chuva também. Mas foi muito lindo, assim, porque a gente conseguia trazer de todo o estado, né, de todo o Brasil, pontas, pessoas com deficiência interessadas em melhorar a nossa acessibilidade, em melhorar a política pública hoje para a pessoa com deficiência, e que a gente não tem ainda completamente como deveria ter, né? A gente engatinha ainda, né, gurias? Eu sinto isso diariamente, o quanto é uma luta para uma pessoa com deficiência física ou uma pessoa com deficiência visual sair de casa, né, numa cidade que precisa da empatia das pessoas, da empatia dos gestores, né? Então, a gente vê isso diariamente nas ruas, né? E também, Lisa,
ligado a isto, a todo um processo que pessoas com deficiência passam na busca pelos seus direitos, por acessibilidade no dia a dia, tem também as pessoas que adquirem uma deficiência ao longo da vida, por N motivos, e não estão na mesma condição que nós, que Sim. já estamos inseridas no movimento e já convivemos com a deficiência há tantos e tantos anos, né? Desenvolvemos formas de autonomia e a reabilitação tem um papel muito importante nisso. E dentro da reabilitação, o paradesporto cumpre uma função também. Claro. Então, não só é um fomento pelos atletas com deficiência, como cumpre uma função social, claro. De desenvolvimento social. Então, o paradesporto, ele vai além do que as pessoas imaginam apenas que seja o esporte adaptado para pessoas com deficiência. Eu acho que ele cumpre muitas outras funções dentro desse leque, sabe? Claro. E hoje, como a primeira coordenadora do paradesporto de uma capital gaúcha, como está sendo essa experiência para ti? O que a gente pode reconhecer como política pública efetiva dentro do paradesporto já, seja da nossa cidade ou do governo do estado? Quero pedir também uma visão tua sobre como o paradesporto está sendo trabalhado no estado do Rio Grande do Sul, né? Uma opinião mesmo como profissional e como pessoa com deficiência, e o que nós temos de projeto em Porto Alegre. Ai, perguntei um monte de coisa. Daí depois eu repito. É bom lembrar de tudo. Se não, vou começar a trazer um caderninho para anotar, né? Mas se não lembrar, daí eu vou repetindo cada um dos pontos. Tá. Então, como coordenadora do paradesporto, então, para mim foi uma alegria muito grande trabalhar com essa área que até então não tinha em Porto Alegre, né? A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, ela foi recriada, né? Que ela tinha sido extinta na última gestão, ela foi recriada em 2021 pelo atual prefeito. Enxuga a secretaria para cá, enxuga a secretaria para lá. Isso não é importante. Tira as pastas, né? E assim vai. E aí hoje a gente trabalha um paradesporto que a gente possa manter ele como base em Porto Alegre. O que eu fiz? Eu juntei as poucas associações que a gente tem em Porto Alegre que trabalham o paradesporto, né? E comecei a montar os festivais, né? Este ano, de 19 a 25 de setembro, nós teremos a segunda semana do paradesporto, o qual temos uma lei hoje, temos uma lei da Semana da Pessoa com Deficiência, agora temos uma lei do paradesporto. E essa lei é de quando, Lisa? Do ano passado, do Alvone Medina? Não, uma lei do qual fui idealizadora. Ah, sim. E quem assinou foi o José Freitas. O Freitas, Isso. Legal. E aí lá a gente consegue trazer como norma, né? Trabalhar a Semana do Paradesporto na cidade de Porto Alegre. Então eu tenho feito festivais. Todas as modalidades, Lisa, do paradesporto? Todas as modalidades que a gente tem na cidade. Ah, tá. Nós temos algumas associações que trabalham, não são todas, né? Sim. Nós temos associações que são bem parceiras. Nós temos um projeto lindo na Orla 3, que é o Orla para Todos. Sim. Nós temos a modalidade de vôlei sentado adaptado e a de rugby em cadeira de rodas. Né? Então, toda hora eu estou ali divulgando para conseguir mais pessoas que venham participar, né? Sim. E a parte da pessoa com deficiência visual tem sido inserida dentro desses projetos? No primeiro ano de coordenação do paradesporto, nós tivemos em Porto Alegre várias atividades para a pessoa com deficiência visual, que foi o goalball, né? Isso. E nós tivemos o regional de futebol B2, B3. Tá. Baixa visão, né? O baixa visão. E a gente quer muito ter essa modalidade, o futebol de cego, né? Que não é mais futebol de 5, agora é futebol de cego, né? Gosto. Eu gosto também. Nós queremos que possamos ter na Orla, né? Que é um sonho, né? A gente ter em todos os locais, né? Eu sou muito daquela opinião de que quem quer trabalhar tem que estar, né, disponível, né? Então, se a gente quer trabalhar com o paradesporto e quer trabalhar o goalball, vamos trabalhar o goalball. Aonde?
aonde a gente tiver espaço em Porto Alegre. Uhum. E tu tá fechando 3 anos já de gestão, Isso, né? 3 anos de gestão. Vai cumprir todo um mandato, então, de 4 anos Isso aí. à frente do Paradesporto, entregar muito resultado. E muita coisa linda de pessoas com acontecendo. deficiência agradece. E o Paradesporto feminino? A gente tem que mover. É. Porto Alegre tá muito baixinho. Às vezes É. eu tenho uma atletinha que me liga, a Raquel, do A Raquel, Goalball. maravilhosa. Ah, Eu treinava com ela. Lisa, quando é que a gente vai ter? Eu disse, vamos lá, a gente tem que fechar projeto, E a gente tem que... ela é bem participativa, Lisa. Eu treinei com ela uns anos atrás, porque eu era atleta de goalball. Olha aí. Hoje meu corpinho Não cansado, deixa mais. Não deixa mais. Meu corpinho cansado. Mas eu participei, eu participei como espectadora, né? A Gi tava junto no campeonato do Sesc, que teve regional de goalball, feminino e masculino. Sim, sim. Ela jogou muito bem. Não, já vi ela jogar. Em 2021, Maravilhosa. a gente fez o regional, onde vieram times de Santa Maria, Farroupilha, e ela Sim. jogou. Nossa, maravilhosa. Representando Canoas, se não me engano. Isso. E ela é incrível. E Ou tu é a atleta Sérgio. também, Lisa? Não. Não, e nem... Eu faço umas hidroginásticas, assim, mas E nada nem de te atleta. animou? Ainda não, assim, vai que, né, pegue. Mas tu tá praticando, né, Pratico, Lisa, hidroginástica, pratico. e como que é isso? Precisa de adaptação? Eu tô te fazendo essas perguntas, tu sabe que é porque o pessoal que nos assiste, muitas vezes precisa também ter acesso a essas Claro. informações, né? Então, é válido tu deixar registrado, precisa de adaptações, é em qualquer Sim. lugar que O pratica. que acontece? Deixa eu te comentar. A gente tem um sonho dentro da Secretaria de Esportes, desta coordenadora aqui, Você que é- fala. que é ter um centro de referência do Paradesporto. Ai, maravilhoso. Maravilha, tu teve lá em São Paulo, né, Gisele? No Tive. Centro Paralímpico. Lindo, Maravilhosa. Primeiríssimo Mundo. mundo, quase de estrutura- outro mundo, na verdade. A estrutura deles é absurda. É. Tem hotel, tem quadras, tem a parte Sim. de lavanderia, tem o restaurante, Imagina tem área de realizar. jogos. Em Porto Não, Alegre. nossa. Realiza, Lisa. E Vontade bonito. tem. Não é prédios atolados, Não. tipo, vamos fazer ali só por fazer. Não, É. ele é planejado, bonito, arborizado, paisagismo. Eu fiquei maravilhada. Não, é impressionante, né? É estilo Barcelona, né? Isso. É isso aí. Então, a ideia é nós termos ali na Vila Elizabeth, né? Que é o centro 1º de Maio, ali no C-Prima. A ideia nós temos o espaço, que é um dos espaços mais acessíveis. Eu não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre tem 17 centros esportivos, né? Secopan, Secov, Eu conheço alguns, mas eu não tinha conhecimento desse Isso. número. São 17 e 18 com a Orla, Uhum. que a Secretaria de Esporte cuida e faz toda a manutenção, o planejamento. A gente volta e meia sempre tem atividade na Orla. É bem legal vocês aparecerem lá de vez em quando para nos ver. Ela já me Mas a convidou e gente eu não não cheguei enxerga aí. como é que a gente vai ver, amiga. Vai lá nos ver, sentir o clima, o Vamos, sol. com certeza. Eu Tudo gosto é de válido. praticar esporte, né, guria? Eu pratico mesmo, corro. Ai, faço eu coisa atualmente só levantamento de garfo. nado, já fiz polidense. Ai, Ó, ótimo, Eu viu adoro, eu adoro. Atividade física é tudo, mas esporte mesmo, pela competição. Já participei também, já fui atleta do atletismo, da natação, mas da natação não ligada ao paradesporto, porque era na infância, né? Sim, sim. Já fiz hipismo também, tudo isso em competições, mas hoje em dia não ligada mais a competições, mas admiro demais. Tive a oportunidade também de atuar no Paradesporto, no governo do estado, na Secretaria do Esporte, no ano de 2022, por um breve período, mas que também, de alguma forma, tentei contribuir, trazendo essa representatividade, esse olhar. E aí dá para complementar com a pergunta que eu te fiz, né, Lisa? Qual é a tua visão hoje do Paradesporto, de como está sendo representado no governo do estado? Se tu acha Tu que tá a gente satisfeita precisa com isso? dar uma só para lembrar, né? fomentada? Eu sou coordenadora do Paradesporto do município Exato. de Porto Alegre. E o que eu vejo, assim, que a gente tem muito por avançar. Exato. A inclusão social, ela acontece, né, pela ferramenta do esporte. Ela é necessária.
E quando a gente tem acesso às pessoas que querem ser atletas, que querem ter a possibilidade de nadar, a possibilidade de correr, a possibilidade de fazer o goalball, eu acho que isso é muito rico, né? E coloca essas pessoas em alta. Então eu vejo muito assim, eu tenho histórias lindas assim de atletas, meninas que abandonaram o estado do Mato Grosso e vieram para Porto Alegre. Eu tenho histórias lindas de técnicas e técnicos que dão a vida, né? A vida por esses times, né? Na oportunidade que eu tive de participar também ativamente, embarcando e desembarcando o pessoal para ir para os campeonatos nacionais, que ano passado foi em São Paulo, né, Lisa, se eu não me engano, do Paracergues. Isso. Em São Paulo, e o pessoal foi só para São Paulo mesmo. Mas aí tem o Paragirgues, Paracergues e temos mais algum campeonato que envolva o paradesporto no estado? Não, né? Não. São só os jogos escolares e os regionais, né? Isso. Verdade, então eu tive contato com os atletas e com as atletas, os treinadores, os técnicos, e o clima de quem atua no paradesporto, de quem compete pelo paradesporto, é diferente também. E eu acho que tem uma relação com a muito maior dificuldade que se enfrenta pelo acesso, porque o incentivo, principalmente o incentivo de recursos, de patrocínios, de projetos para o paradesporto fica sempre em segundo plano, não é a prioridade, né? Então, a luta para poder se inserir nesses espaços e também essa dinâmica da própria reabilitação, porque a gente acaba conhecendo muitos atletas que chegaram ao esporte justamente por uma questão de reabilitação, porque perdeu a visão, ou porque perdeu os movimentos, perdeu a audição e foi se reabilitar dentro do esporte e se tornou um grande atleta. O que eu acho aqui em Porto Alegre, que a gente tem muito o que fazer, né? A gente vê a dificuldade que é para um atleta que vem de fora do estado, né? E se propõe a fazer parte aqui no Rio Grande do Sul, aqui no estado, né? Nós somos um estado bem fechado, né? E a gente vê o quanto ainda a gente tem que andar. O que eu sonho, que todos esses times de futebol, né, possam ter uma modalidade paralímpica. O que eu quero? Que o Grêmio tenha um judô acessível, que o Grêmio tenha uma natação acessível, né? Que o Inter tenha, né, também um goalball, alguma coisa assim. Um atletismo. Um sonho que todos os clubes de Porto Alegre possam fomentar. Tem alguns até que já fazem isso, clubes esportivos, né? Como a Sojipa, União, eles até têm atletas paralímpicos nos locais. Assim, depende muito. Isso, é isso que eu ia dizer. Eles têm, mas não é algo que eles dediquem ali. Isso porque eu fui eu fiz há muito tempo atrás pela APABB um curso, né, e eu achei o prédio do União muito complicado na Zona Norte, uma parte que é vários andares, não sei se você já teve lá. Então, assim, eles se dizem um clube que aceitam atletas paralímpicos, mas não tem acessibilidade, assim como a Sojipa também não. A Sojipa, assim, não exteriorizando essa questão dos clubes, assim, mas falando do que eu conheço. Sim. Dentro do GNU tem um projeto, né, de natação. Dentro da Sojipa, eu não tô lembrado agora se tem, né? Eu falo de paranatação, tá? Falo do que eu conheço, né? E aí conheço a Esporte Mais, que treina dentro do União, que tem uma parceria com o União, que tem uma parceria com o La Salle, que tem uma parceria com a Prefeitura de Canoas. Então conheço isso muito, assim, porque o pessoal lá é muito engajado, é muito forte. Não sei se vocês conhecem, né? Sim. Mas tudo é uma questão de construção, né? Hoje eu gostaria muito que o meu estado desse mais visibilidade às modalidades, ao paradesporto, né? E não só como esporte, né? Perfeito. É essa fala que eu queria pegar de ti, Lisa.
não é só o a esporte. A gente precisa fazer essa chamada. Não só o esporte, eu digo assim, mas o lazer, né? Porque é um direito nosso, tá lá na LBI, o nosso direito ao esporte, ao lazer, o nosso direito à cultura. Então tá tudo. A gente tem lei até demais. Só que a gente não consegue ultrapassar limites, né? Transcender esta área da pessoa com deficiência, né? Me parece, eu participei da pré-conferência municipal da pessoa com deficiência aqui de Porto Alegre, e estávamos sempre lá os mesmos, né? Nós falando para nós, e sempre a mesma questão da problemática que nós já sabemos qual é. Sim. E não conseguimos encontrar muitos caminhos e soluções, porque a problemática é grande e nos falta pernas, de fato, nos falta braço, nos falta voz, né? Então, tudo isso tá latente e, infelizmente, a gente não consegue ver muito resultado e não consegue entregar muito resultado. Mas, assim, também não vamos pegar só esse ponto, né? Porque eu queria ouvir essa tua fala de que tu deseja também que o nosso estado dê mais visibilidade ao paradesporto. Mais atenção. O governo do estado precisa de uma representação efetiva do paradesporto dentro da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer. Precisa realmente, essa é uma necessidade atual, bem como Porto Alegre pode contar com a tua representatividade, com o teu olhar, com o teu trabalho, e que está sendo entregue, né, Lisa? Efetivo, parabéns, eu me sinto representada por ti obrigada. No Paradesporto. E eu quero fazer um convite. Isso, eu ia te pedir agora, a gente está numa sintonia que a gente vai vendo o pensamento, que eu uma te dizer, da Lisa, outra. tem alguma coisa, algum convite, algum algum evento que a gente possa deixar para as pessoas que vão nos acompanhar, que também possa multiplicar, né, a informação. Claro. Eu acho que assim, o que a gente tem que hoje levar para si, né, é a luta, né, que a gente tem por melhores condições, né, por esporte, por lazer, por saúde, por educação, mas a gente tem que trazer para nós também a responsabilidade como cidadão, né? E como coordenadora do Paradesporto, eu estou trazendo os festivais para Porto Alegre. Então, nós temos de 19 a 25 de setembro, aberturas da Semana da Pessoa com Deficiência, a gente tem rugby, a gente tem capoeira, a gente tem várias atividades que depois eu vou passar o cardzinho para vocês reportarem. E a gente tem também o futebol de cegos ali na Orla, né, que vai ser uma sensibilização que o pessoal da HFUC vai fazer com a gente, com o prof. Rafael Astrada, e onde a gente vai trazer a sensibilização de trabalhar com o futebol de cegos. Então vai ser muito legal. Qual é o dia? No penúltimo dia, um dia depois do fim da semana, é 26 de setembro, pela manhã, a partir das 10 da manhã, na Orla, na quadra 4. Na Orla do Gasômetro? Não, na Orla 3. Na Orla 3, ali pro Marinha. Isso, na frente do Marinho. Show de bola. Descendo no gasômetro, que é a Orla 1, mas temos a Orla 2, que não existe, e ainda, né, que tem um projeto. E temos a Orla 3, que é cuidada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Todo aquele complexo lá onde tem a maior pista de skate da América Latina, aquelas quadras maravilhosas. E falar em skate, a gente teve em março, né, o STU, que foi um campeonato, né, lindo. Muito lindo. E a gente teve 8 para-atletas lá. Show! Guria, eu não sabia? Eu não, também não sabia. Com deficiência física? Com deficiência física. Nossa, no que skate. legal. Visual, não? Visual teve 2. Tu tinha massa. Que ver, muito lindo, eles em cima do skate, com a bengala e fazendo as que manobras. legal. Muito legal. Puxa legal. vida, eu não sabia, tu vê, né, guria? Nem a gente fica sabendo de tudo, porque a gente tá focado, cada um na sua caixinha, no seu cantinho, no seu projetinho, nas suas coisinhas, e não pega tudo, no fim das contas, né? Super entendo. Então, essa troca aqui, nossa, é rica, né, guria? Muito, é necessária. Né? E é uma alegria muito enorme, assim, pra gente que tá podendo entregar
fazer as entregas, né, num ano tão difícil, né, em tempos tão difíceis, onde a gente é criticado, Sim. onde a gente é, enfim, né. Onde a gente também retrocedeu com certos governos, e agora a gente está buscando avançar Espaço um pouquinho de novo. novamente, né. Eu acho que a gente tem que, eu sempre digo isso para as pessoas, né, é uma continuidade, né, a gente não pode desistir, né, lutar, a gente não pode parar, a gente tem que demonstrar que a gente está com vontade de fazer, né, e esse é o meu, hoje é meu empenho com a coordenação do Paradesporto, Sim. é trazer os atletas cada vez mais em evidência, ocupar os espaços públicos. Isso, dar a medalha para eles, Sim. mostrar que eles são importantes para nossa sociedade. Sim. E hoje a gente lida com pessoas de todo o estado, de todo o Brasil, né? Se a gente for ver, a gente tem um atleta que trouxe 5 medalhas, né? Agora no mês de maio ou junho, não estou bem lembrada, e ele é do Rio Grande do Norte, e está aqui morando, trabalhando com a Esporte Mais e trazendo ali várias medalhas para a gente. E representando o nosso estado. O nosso estado e o nosso Brasil, né? Foi para a Austrália, foi para outros países, e eu acho que é isso que a gente tem que lembrar. Agora em Manchester a gente teve a Suzana é gaúcha, aqui de Porto Alegre, também vai ser homenageada agora na Semana da Pessoa com Deficiência. Então, também é uma mulher incrível, assim. Ela era uma atleta de triatlon e se viu com uma doença degenerativa. Também tem uma história maravilhosa e hoje ela é atleta de natação. Então, assim, cada um buscando o seu lugar e não desistir. Eu acredito muito, independente de estarmos ou não estarmos, né, trabalhando em governos ou não, Sim. Eu acho que a gente não pode desistir de fazer o que a gente acredita. Eu acho que o trabalho do Paradesporto é muito importante, que nem a gente estava falando da questão da reabilitação, é uma das partes que geralmente chamam mais atenção. Eu, como assistente social, quando trabalhava numa associação e nos estágios que eu fiz, geralmente os adolescentes, as crianças, elas chamam mais atenção delas, o paradesporto, o esporte, porque já praticavam antes de ficarem deficientes. De adquirir uma deficiência, claro. sim. E também porque tem questão de vocação também, né? Tem pessoas que nasceram para ser grandes atletas, para-atletas. Isso aí. E fazem trabalhos maravilhosos. Exatamente. Eu penso assim, dessa forma, cada um encontra o seu lugar no mundo. Perfeito. Cada um encontra o seu propósito no mundo. E o esporte tem, assim, uma função maravilhosa de entregar vida para as pessoas. E onde a vida, a luta, e eu te parabenizo muito pela tua vida, pela tua luta, pela tua trajetória, Lisa. É realmente uma honra a gente te ter aqui. Ai, obrigada. Obrigada E por agradecer, compartilhar agradecer pela presença, pelo trabalho que tu vem fazendo. Por Porto Alegre, pela pessoa com deficiência. Isso aí. E muito, muito obrigada mesmo por ser minha amiga, por Ai, aceitar estar que amor. aqui conosco, trazer tantas informações de qualidade. Maravilhosa. E desejamos que todos os teus objetivos enquanto coordenadora do Paradesporto se realizem de fato. Amém. E que a gente possa contribuir, que todas as pessoas que nos acompanham também possam contribuir e entender o quanto é importante o fomento para o Paradesporto. Não, com certeza. Eu que agradeço, Cris, pelo convite, agradecer o espaço, porque isso é muito importante, o espaço de fala, né? As pessoas acham que por nós, mulheres, termos uma deficiência, a gente não pode chegar e debater um assunto, né? E hoje eu vejo o quanto a gente tem que avançar nessa questão das políticas públicas para a pessoa com deficiência. Sim. Né? Não vamos esquecer que agora, segunda-feira, tem a abertura da Semana Municipal, Semana Estadual. Segunda-feira, dia 21 de setembro de 2023. Isso. Abertura da Semana Municipal. Onde, Lisa? No Paço Municipal, às 11 horas da manhã. Uhum. E como vice-presidente do COEPED, que é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, também convido para a abertura da Semana Estadual lá na Fiergues, Estaremos às 14 horas. Às 14 horas do mesmo dia, 21 do mesmo de dia, setembro. Isso.
na Fiergues, na Isso. zona norte de Porto Alegre. Contramão, mas eu vou fazer um esforço para ir. Também, achei. Mas a gente fica muito feliz, assim, porque é um momento da gente marcar presença, Sim. de dizer que nós existimos e Perfeito. de dizer que nós estamos aqui unidos por uma causa, né? Eu não posso deixar de falar que a gente ainda precisa muito e muita empatia, né? E a sociedade perde muito com isso, tenho certeza. Lisa, e onde o pessoal pode acompanhar a programação da Semana Municipal, da Semana Estadual? Então, a gente tem divulgado no Instagram do COEPED, Conselho Estadual, né? É @COEPEDRS, né? Tá. A estadual, né? E a municipal, acredito que esteja no site da prefeitura e no site do CONDEP, porque eu estou um pouco afastada do CONDEP, então não tenho muito essa programação, né? Tá, Mas não, é só perfeito. me chamar também no Instagram, @Lisa, Sense com Z, que eu passo a programação também, bem tranquilo. Sigam a Lisa no Instagram, acompanhem o trabalho dela, a vida dela, os conteúdos. Sigam a Gisele Teche no Instagram. Obrigada, Gisele, minha xará meu amor. favorita. Ai, que lindo. Mais uma vez por estar aqui realizando conosco o quadro G ao Quadrado. É sempre um prazer. Certamente no próximo episódio traremos mais uma convidada maravilhosa para falar sobre esse universo das pessoas com deficiência, da acessibilidade, da inclusão. Se esse conteúdo foi relevante para vocês, por favor, nos ajudem a compartilhar para que as informações também cheguem a mais pessoas, para que a gente consiga crescer o nosso movimento, somar este movimento. Muito obrigada por nos acompanhar. Sigam nossas redes sociais no Instagram, @Acessibilidade em Alta. Se inscrevam no canal Acessibilidade em Alta no YouTube. Curtam, comentem, compartilhem. A gente agradece muito. Obrigada, Lisa. Obrigada, Gisele. obrigada, gente. E até a Obrigada. próxima. A Tchau, gente tchau. agradece.